Senhoras e senhores, vídeo 65 ou 66. Ih, me atrapalhei na contagem. Eu vi no canal e agora esqueci. Mas enfim, é um desses. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Vamos continuar aqui nossa leitura da Bíblia. Antes de mais nada, como eu sempre digo para vocês e peço, por favor, se puderem se inscrever no canal, deixar likes, comentários, compartilhamentos, sempre nos ajuda a divulgar o nosso trabalho e quem sabe conseguir monetizar aqui no YouTube, que não é fácil. Mas dessa maneira caseira e simples é que eu gostaria de continuar produzindo conteúdos e materiais. Se tiverem sugestões, de melhorias, de temas, do que nós podemos fazer, por favor, podem deixar aqui que tenho tempo e disponibilidade para me adequar a qualquer situação. Posso botar 2, 3 vídeos por dia tranquilamente. Claro que vai depender de vocês e do crescimento do canal, beleza? Então vamos aqui para o nosso vídeo de hoje, começando com Êxodo capítulo 16. Depois partiram de Elim, e veio toda a congregação dos filhos de Israel ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Pois os filhos de Israel lhes disseram: Quem nos dera que tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes tirado para este deserto para matares de fome a toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão do céu, e sairá o povo e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu prove se anda em minha lei ou não. Mas ao sexto dia prepararão o que colheram, e será o dobro do que colhem cada dia. Disseram, pois, Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: Tarde sabereis que o Senhor é quem vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ele ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. E quem somos nós para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés: Isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar. Porquanto o Senhor ouve as vossas murmurações, com que murmurais contra ele, e quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Depois disse Moisés a Arão: Dize a toda a congregação dos filhos de Israel: Chegai-vos à presença do Senhor, porque ele ouviu as vossas murmurações. E quando Arão falou a toda a congregação dos filhos de Israel, esses olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes: E tardinha comereis carne, e pela manhã vos fartarei de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial, e pela manhã havia uma camada de orvalho ao redor do arraial. Quando desapareceu a camada de orvalho, eis que sobre a superfície do deserto estava uma coisa miúda, semelhante a escamas, coisa miúda como a geada sobre a terra. E, vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: Que é isto? Porque não sabiam o que era. Então lhes disse Moisés: Este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Isto é o que o Senhor ordenou: Colhei dele cada um conforme o que pode comer, um gomer para cada cabeça, segundo o número de pessoas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel, e colheram uns mais e outros menos. Quando, porém, mediam com o gomer, nada sobejava ao que lhe colhera muito, nem faltava ao que lhe colhera pouco. Colhia cada um tanto quanto podia comer. Também disse-lhes Moisés: Ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns dentre eles deixaram dele para o dia seguinte. E criou bichos, cheirava mal. Por isso indignou-se Moisés contra eles. Colhiam-no, pois, pela manhã, cada um conforme o que podia comer, porque, vindo o calor do sol, se derretia. Mas ao sexto dia colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um, pelo que todos os principais da congregação vieram e contaram-no a Moisés. E ele lhes disse: Isto é o que o Senhor tem dito: Amanhã é repouso, sábado santo ao Senhor. O que quiseres assar ao forno, assai-o. E o que quiseres cozer em água, cozei-o em água. Tudo o que sobejar, ponde-o de lado para vós, guardando-o para amanhã. Guardaram-no, pois, até o dia seguinte, como Moisés havia ordenado. E não cheirou mal, nem houve nele bicho algum. Então disse Moisés: Comei hoje, porquanto hoje é o sábado do Senhor. Hoje não achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. Mas aconteceu ao 7º dia que saíram alguns do povo para colher, e não havia o acharam. Então disse o Senhor a Moisés:
Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vede, visto que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele no sexto dia vos dá pão para 2 dias, e fique cada um no seu lugar, não saia ninguém do seu lugar no sétimo dia. Assim repousou o povo no sétimo dia. A casa de Israel deu-lhe o nome de Maná. Era como semente de coentro. Era branco, e tinha o sabor de bolos de mel. E disse Moisés: Isto é o que o Senhor ordenou. Dele enchereis um gomer, o qual se guardará para as vossas gerações, para que elas vejam o pão que vos dei a comer no deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. Disse também Moisés a Arão: Toma um vaso, mete nele um gomer cheio de maná e põe-no diante do Senhor, a fim de que seja guardado para as vossas gerações. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim Arão o pôs diante do testemunho para ser guardado. Ora, os filhos de Israel comeram maná 40 anos, até que chegaram a uma terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. Um gomo é a 10ª parte de uma efa. Então aqui em Êxodo 16, novamente as pessoas questionando o porquê de sair de um local onde havia conforto, havia alimentação, havia água, para uma tentativa de algo que não era garantido. Então, novamente, Deus fazendo de tudo para dar o mínimo para que eles pudessem se alimentar, sendo que temos 2 itens bem interessantes aqui neste capítulo. A primeira aparição da palavra sábado, os dias da semana até então não estavam divididos desta maneira, a gente não via esta divisão dos dias em si, mas o sábado aparecendo como dia, que é o segundo ponto interessante, de ser guardado, nem de trabalhar, nem de cozinhar, nem de nada, apenas repousar, talvez usando a mesma expressão do dia de ser o dia que Deus descansou após a criação. Sábado era o dia apenas para comer e repousar, não trabalhar, não colher, não precisar fazer esforços. Então, segundo a base de Êxodo, do Pentateuco, dos livros da Bíblia, sábado era o dia do repouso, certo? Então, a base do cristianismo é crescida neste ponto. Sábado é única e exclusivamente para repouso. Para a gente entender um pouco como é a construção de mundo, e muitas vezes muitas pessoas não sabem. Para o cristão, o crente na Bíblia, que segue a Bíblia como ela diz que deve ser, sábado é dia de repouso. Êxodo 17. Partiu toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, pelas suas jornadas segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim. E não havia ali água para o povo beber. Então o povo contendeu com Moisés, dizendo: Dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Mas o povo, tendo sede ali, murmurou contra Moisés, dizendo: Porque nos fizeste subir do Egito, para nos matares de sede, a nós e aos nossos filhos, e ao nosso gado? Pelo que Moisés, clamando ao Senhor, disse: Que hei de fazer a este povo? Daqui a pouco me apedrejará. Então disse o Senhor a Moisés: Passa adiante do povo e leva contigo alguns dos anciãos de Israel, toma na mão a tua vara com que feriste o rio e vai-te. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água para que o povo possa beber. Assim, pois, fez Moisés à vista dos anciãos de Israel, e deu ao lugar o nome de Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Ifidim. Pelo que disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque, e amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, tendo na mão a vara de Deus. Fez, pois, Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. E Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que, quando Moisés levantava a mão, prevalecia Israel, mas quando ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. As mãos de Moisés, porém, ficaram cansadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, e ele sentou-se nela. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até o pôr do sol. Assim Josué prostrou a Amaleque a seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para memorial num livro, e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Pelo que Moisés edificou um altar, ao qual chamou Jeová Nissi. E disse: Porquanto jurou o Senhor que ele fará guerra contra Amaleque de geração em geração.
Então aqui, mais uma passagem, a sede, no momento de estabilidade, as pessoas dizendo, meu Deus, não meu Deus, mas no sentido de, e agora, Moisés, como que vamos fazer? E Moisés também se sentindo pressionado, até que Deus pediu para que ele fosse em uma missão, porém Amaleque meio que se rebelou e ali houve uma guerra, né, uma luta, onde Moisés meio que teve que, segundo a mão de Deus, administrar a situação, né, na figura que foi colocada, levantar uma mão e baixar a outra, fazer com que a luta prevalecesse para um lado e para o outro, até que Deus finalmente cessou esta luta. Então, mas é interessante, novamente, no momento em que há um aperto, há um desconforto, e isso é conosco em qualquer situação, né, conosco em qualquer situação, as pessoas, né, ficam, e agora? Deus realmente está conosco? E aí Moisés, como mensageiro de Deus, tendo que achar uma maneira de resolver a situação. Vamos para Êxodo, capítulo 18. Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor tinha tirado a Israel do Egito. E Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, a mulher de Moisés, depois que este lhe enviara, e aos seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson, porque disse Moisés, fui peregrino em terra estrangeira. E o outro se chamava Eliezer, porque disse, o Deus de meu pai foi minha ajuda, e me livrou da espada de Faraó. Veio, pois, Jetro, o sogro de Moisés, com os filhos e a mulher deste, a Moisés, no deserto onde se tinha acampado, junto ao monte de Deus, e disse a Moisés, eu, teu sogro Jetro, venho a ti, com a tua mulher e os teus 2 filhos com ela. Então saiu Moisés ao encontro de seu sogro, inclinou-se diante dele e o beijou. Perguntaram um ao outro como estavam e entraram na tenda. Depois Moisés contou a seu sogro tudo que o Senhor tinha feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, todo o trabalho que lhes sobreviera no caminho, e como o Senhor os livrara. E alegrou-se Jetro por todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando da mão dos egípcios. E disse, bendito seja o Senhor, que vos livrou da mão dos egípcios, da mão de Faraó, que livrou o povo de baixo da mão dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, até naquilo em que se houveram arrogantemente contra o povo. Então Jetro, o sogro de Moisés, tomou holocaustos e sacrifícios para Deus, e veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo. E o povo estava em pé junto de Moisés desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo que ele fazia ao povo, perguntou, que é isto que tu fazes ao povo? Por que te assentas só, permanecendo todo o povo junto de ti, desde a manhã até a tarde? Respondeu Moisés a seu sogro, é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando eles têm alguma questão, vem a mim, e eu julgo entre um e outro e lhes declaro os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe replicou, não é bom o que fazes. Certamente desfalecerás, assim tu, como este povo que está contigo, porque isto te é pesado demais, tu só não o podes fazer. Ouve agora a minha voz, e eu te aconselharei, e seja Deus contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus, e leva tuas causas a Deus. Ensinar-lhes-á os estatutos e as leis, e lhes mostrarás o caminho em que devem andar, e a obra que devem fazer. Além disso, procurarás dentre todo o povo homens de capacidade, e tementes a Deus, homens verazes que aborreçam a avareza, e os porás por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. E julguem eles o povo em todo o tempo, que a ti tragam toda causa grave, mas toda causa pequena, eles mesmos a julguem. Assim, a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Se isto fizeres, e Deus to mandar, poderás então subsistir. Assim também todo este povo irá em paz para o seu lugar. E Moisés deu ouvidos à voz de seu sogro, e fez tudo quanto este lhes dissera. E escolheu Moisés homens capazes dentre todo Israel, e os pôs por cabeças sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Estes pôs julgaram o povo em todo o campo. As causas graves eles a trouxeram a Moisés, mas toda causa pequena julgaram-na eles mesmos. Então despediu Moisés a seu sogro, o qual se foi para a sua terra. Então aqui, né, meio que finalizando essa etapa da jornada toda da saída do povo de Israel do Egito, né? Moisés reencontrando sua esposa e seus filhos, e agora uma nova situação de relação, e já que Moisés falava com Deus, e situações em relação ao que era melhor e o que era pior, talvez para o povo, enfim, não fica claro se essas pessoas também tinham contato com Deus, mas
Moisés os escolheu, então provavelmente ou ele sabia que eles fariam os julgamentos adequados diante da palavra, ou eles tinham algum acesso, enfim, né, eu não vou julgar aqui porque não está explicitado, mas, né, questões de julgamentos, né, pessoas pedindo ajuda para um chamado grande líder, coisa que é muito comum em várias culturas, né, que a gente vê histórias de vikings, de outros povos da América Latina, até mesmo da Ásia, enfim, sempre tem uma situação de um grande líder sendo um conselheiro a partir de uma palavra de um Deus ou de uma crença, ou ele por ser colocado como um sábio, um sacerdote, sendo o grande conselheiro, ou por ser o líder que venceu em guerras e conquistas, acaba sendo procurado para solucionar. Aqui, com a palavra de Deus, Moisés ia cuidar apenas de causas mais graves, mas estão sendo trazidos primeiros elementos que daqui a pouco chegaremos nas leis de Deus por escrito, né? Daqui a pouquinho na Bíblia devemos chegar. Eu não lembro em qual posição de fato tá? Por isso que eu estou falando daqui a pouquinho. E outra situação interessante, novamente a palavra deuses, né? O sogro de Moisés também comentando ser um deus dentre os deuses, o maior, o mais poderoso ou o mais justo, né? O mais louvável dentre os deuses, sendo Deus, ou Jeová, que é o nome que ele trouxe. Bem interessante. Novamente aqui em Êxodo, né, nesses últimos capítulos, o termo deuses aparecendo, né, Êxodo 15 e Êxodo 18, trazendo a palavra deuses, mostrando que, de fato, havia crenças em outros deuses nesses povos todos. Talvez até ali pela região do Egito, que a gente sabe que há muito culto de deuses e afins, né? Então, talvez tenha alguma relação, essa separação, ainda há uma proximidade dessas crenças de muitos deuses, porém, né, aos poucos, talvez essa aproximação de um Deus visto como o mais louvável, o mais poderoso, aquele que mais bênçãos vai trazer para um povo, né? Moisés, Abraão e todos os descendentes dessa linhagem. Certo, meu povo? Então, fechamos nosso vídeo por aqui. Agradeço a todos novamente. Por favor, quem puder, se inscreva, comente, compartilhe, deixe o like, pode deixar o dislike. E se quiserem outros tipos de vídeo, podem pedir, beleza? Valeu então, abraços e até o próximo vídeo.